nós fomos para a cervejaria, tive a oportunidade de encontrá-lo e fiquei impressionada com o currículo, com a variedade de coisas que ele faz. Ele é delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, mestre em blockchain e criptomoedas, gerente de inteligências e de sinais do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro e é coautor do livro Crimes Digitais. Bem-vindo, professor. Se o senhor quiser se apresentar. Olá, boa tarde, Maria, boa tarde a todos. Poxa, um prazer poder participar. Acompanho já o trabalho de vocês e, em que pese ser um servidor público, ser delegado de polícia, eu estudo blockchain, estudo os criptoativos desde 2019, numa profundidade assim bastante relevante, porque eu entendi ser importante estudar essa tecnologia, não apenas em razão das suas grandes Uhum. benesses para as nossas vidas, mas também porque, obviamente, criminosos passam a cada dia mais a utilizar todas as tecnologias, mas também blockchain e criptoativos para o cometimento de golpes, e fico bastante feliz em poder falar exatamente sobre essa temática aqui na tarde de hoje. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos aqui na GovTeam Lab, eu e a professora Daniela, que temos esse projeto aqui nós fazemos parte da comunidade Cardano, e é um privilégio ter pessoas como você aqui, porque provavelmente você viu coisas que nós nunca vimos, né, e coisas que acontecem por aí. Eu vi uma entrevista sua, você contou um pouco como que você se transformou em delegado e que você era policial civil e que você queria chegar ao desfecho de alguma situação e que ali, quando essa situação terminava em criptoativos, parava-se ali e não tinha mais como prosseguir, que devido à sua curiosidade e persistência, você entrou, para conseguir levar adiante e que você ajudou muita gente por aí. Se você quiser contar um pouco disso? Então, é exatamente isso daí. Eu iniciei minha carreira como delegado de polícia há 15 anos, e fui coordenador, comandei um grupo de investigação de crime de tráfico de drogas e depois um grupo de investigação de homicídios no entorno de Brasília, uma região bastante assolada aí por um índice de criminalidade razoável, naquele tempo. Hoje, graças a Deus, tudo bem melhor, mas, em 2019 eu tive o convite para ir para o Ministério da Justiça, fazer parte de um laboratório de crimes cibernéticos, e lá é exatamente o que você falou. Eu comecei a perceber, porque lá nós temos uma visão mais estratégica da segurança pública no Brasil. E lá eu pude perceber que, dentre os crimes, que o laboratório analisava, que ajudava, quando determinada ocorrência, quando determinado evento culminava com a existência de criptoativos, de transações de criptoativos, praticamente todas as investigações paravam ali, porque acreditava-se, ser uma impossibilidade, ser impossível rastrear transações, descobrir quem está por trás dos endereços, etc e tal. Então era mais aquela ideia, né, na segurança pública nacional, de impossibilidade, de barreiras intransponíveis quando determinado crime envolvia criptoativos. Eu falei: "Não, gente, a gente tem que, antes de julgar, antes de fazer esse preconceito com relação a essa tecnologia, a gente tem que estudá-la, nós temos que compreender como as coisas acontecem, para que aí sim possamos, tirar uma conclusão se de fato um crime que envolve transações de criptoativos é uma barreira intransponível, se é impossível mesmo rastrear essas transações, ou se não, nós estamos, né, a segurança pública está, utilizando ali o seu desconhecimento para tirar conclusões com relação a essa impossibilidade". Então ali em 2019 eu comecei com essa frente, e desde então é a única matéria que eu tenho estudado. Fiquei mais algum tempo no Ministério da Justiça, e quando eu retornei ali em 2021 para a Polícia Civil de Goiás, eu tive a felicidade de assumir o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Então eu continuei, né, eu tive a felicidade de continuar, no projeto que eu havia iniciado lá no Ministério da Justiça, e foi bem a época que eu consegui finalizar o meu mestrado na Universidade de Nicosia, no Chipre, e que justamente a minha dissertação foi baseada nisso, a tecnologia blockchain e as novas, eh eh,
os novos desafios da investigação criminal, principalmente com relação à lavagem de dinheiro. E foi bastante interessante que no desfecho ali do meu mestrado, eu consegui justamente provar aquilo que eu imaginava lá em 2019, que a segurança pública parava nas investigações de criptoativo, engavetava, falava: "Não, isso aqui não dá para continuar", porque desconhecia a tecnologia. Então, na dissertação, eu entrevistei centenas de policiais, medianos, quando eu falo medianos, são aqueles que não são especializados em crimes cibernéticos, que não são especializados em crimes financeiros, que não têm capacitação em criptoativos. Então, dessas centenas de policiais, quando perguntou-se eh, investigação, esbarrou em criptoativos, essa barreira ela é intransponível, nós tivemos assim mais de 90% de respostas dizendo que sim, que trata-se de uma barreira intransponível. No entanto, ao, entrevistar pessoas que são da área, aí eu tive, a oportunidade de falar com, equipes de investigação de exchanges, de grandes exchanges no mundo, de grandes empresas de blockchain analysis, né, de blockchain intelligence, que desenvolvem ferramentas para auxiliar rastreio, em investigações envolvendo criptoativos, aí nós tivemos uma resposta espelhada, foi justamente o contrário. A esmagadora maioria, praticamente a integralidade dessas pessoas, que são experts no assunto, disseram que não. Não é uma barreira intransponível, na verdade, e aí eu achei, né, foi a grande beleza ali, o desfecho da dissertação, na verdade, a lavagem de dinheiro com criptoativos, ela tende a ser menos eficaz do que a lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional. Porque, simplificando bastante essa afirmação, o lavador de dinheiro, o criminoso, ele está fazendo a a a as suas atitudes, né, as suas ações para ocultar a origem ilícita de algum ativo em uma base de dados que é pública, em uma base de dados que é imutável, em uma base de dados que é acessível, pela internet ali com um mero navegador. Claro, existem ferramentas comerciais para isso, mas está tudo ali escancarado na blockchain. Claro, existem ali, criptos que já foram criadas com uma privacidade bastante escalada, como as privacy coins, etc e tal. Nós temos que fazer essa divisão, mas na esmagadora maioria das investigações, nós estamos falando de blockchains que são públicos e não são privados, né, não tem aquela escalabilidade de privacidade como transações de Monero, por exemplo. Então nós estamos falando muito da rede Tron, falamos muito de Bitcoin, nas investigações e vendo ele fala: "Poxa, as pessoas estão acreditando que elas vão esconder, o que fizeram numa base de dados que é pública". Então o que é necessário é capacitar os policiais, conscientizar a população que utiliza criptoativos, porque o criminoso ele já entendeu e ele já migrou praticamente para os golpes envolvendo cripto e cada vez utilizando mais tecnologia. Então, o que eu acho, assim, bastante interessante e eu, mais uma vez, que penso ser delegado de polícia, eu sou um apaixonado nessa tecnologia e eu compreendo ali as raízes, né, dos pensamentos libertários, né, da maneira como os cypherpunks, como Satoshi Nakamoto se rebelou, frente à crise imobiliária de 2008 e tudo isso culminou com a criação, né, do Bitcoin, em que pese entender essas raízes e, de fato, elas fazem bastante sentido, nós temos que compreender o outro lado da moeda, porque, se nós não tivermos eu não digo nem uma regulação mínima, mas se nós não tivermos eu como segurança pública, se eu não tiver as ferramentas jurídicas mínimas para combater essas atividades, infelizmente pessoas que são libertárias, pessoas que têm esses ideais, infelizmente elas também caem em golpes. E quando essa pessoa cai em um golpe, ela precisa do Estado ajudar, né, ela precisa da ajuda estatal para tentar recuperar os seus ativos. A forma, a maneira dela de pensar em nada pode influenciar a maneira como o Estado precisa ajudar essas pessoas. Então, em que pese ser delegado de polícia, em que pese ser um agente estatal,
eu compreendo muito bem e concordo com muita coisa dita lá por Satoshi Nakamoto, só que eu tenho que me colocar, né, no meu devido lugar, porque eu preciso de uma regulação mínima, eu preciso de ferramentas mínimas para ajudar pessoas que infelizmente são vítimas. E não acreditem que apenas pessoas que não entendem dessa tecnologia, que não apenas pessoas que não estão acostumadas a utilizar essa tecnologia são vítimas. Não. A cada dia que passa, nós vemos mais pessoas do ramo, do meio, que trabalham no ecossistema cripto, infelizmente, sendo vítimas de crimes envolvendo ali contratos inteligentes maliciosos, ou até mesmo o phishing, que foi modificado para atuar no mercado de criptoativos, ou até mesmo quem é do estado de São Paulo vai saber o que eu vou falar. Recentemente, no estado de São Paulo, o aumento de roubos e furtos de telefones celulares para fazer a sangria ali do que a pessoa tenha nas suas carteiras, ali nas suas mobile wallets ou nas contas em exchanges. Então, hoje o criminoso que pega o celular, ele quer ir lá no internet bank, mas ele já entende que se ele for no aplicativo da exchange, se ele conseguir acesso ao aplicativo da exchange, ao aplicativo da wallet, ele pode ter um lucro muito maior, porque as pessoas às vezes têm muito mais dinheiro em cripto, fazendo holding ali de Bitcoin, de Ether, etc e tal, do que tem na conta bancária. Então pode ser que seja uma pessoa totalmente ciente, capacitada para transacionar, para manusear carteiras de criptoativos, dificilmente vai cair num golpe ali assinando uma transação de um contrato inteligente malicioso, mas essa pessoa pode estar saindo do restaurante e ter o telefone roubado. Então nós precisamos também de mecanismo para ajudar essa pessoa que não necessariamente caiu em um golpe. Acontece bastante, mas a gente pode estar falando ali de um furto de um telefone celular e que vai culminar com transações de criptoativos saindo ali dos endereços que estão custodiados ali, né, das chaves que estão custodiadas no telefone ou até mesmo de um serviço centralizado ali que eventualmente a pessoa possa utilizar. Então eu fico assim bastante feliz de conversar hoje com vocês, porque eu falo muito para o setor público, eu falo muito para policiais, eu falo muito para magistrados, para promotores de justiça, mas eu gosto muito de falar para a comunidade cripto, porque nós não podemos ser exigentes demais em ambos os lados, né. O Estado ele não pode, e infelizmente isso existe, o Estado não pode, pelo desconhecimento, abominar o ecossistema cripto, infelizmente isso acontece. Nós estamos vendo agora no Brasil passos de bebê com relação à compreensão do ecossistema de criptoativos. Temos um marco regulatório, temos uma lei, que deu o pontapé inicial à regulação de criptoativos. Algumas pessoas vão achar isso positivo, outras pessoas vão achar isso negativo, mas a democracia ela precisa de regras e essas regras vão também necessariamente afetar as transações de criptoativos, mas eu acho que tem que ter bom senso, deve haver bom senso. E para haver bom senso, o regulador tem que entender do assunto. O Banco Central, que hoje é a instituição que vai, por exemplo, tem o papel de registrar, de cadastrar, de gerir na questão regulatória as exchanges de criptoativos, né, as VASPs. O Banco Central ele tem que saber o que ele está fazendo, ele não pode entrar ali achando que trata-se do sistema financeiro comum. Porque quando falamos de finanças descentralizadas e todas as suas possibilidades, o céu não é nem o céu, né, o espaço é um limite e nós conseguimos, assim, uma variedade de implementações, uma variedade de possibilidades que estão longe de serem possíveis no sistema financeiro tradicional. Então, Maria, muito obrigado. Daniela, obrigado pelo convite. Se alguém tiver uma pergunta, alguma coisa, ou senão eu sigo falando aqui até amanhã cedo. Ah, então em cripto a gente tem esse paradoxo da transparência, né, que as pessoas veem como um lugar anônimo para cometer crimes, mas ao mesmo tempo é um ambiente, de muita rastreabilidade. Ainda no bloco um nós temos a questão o papel da pesso
do pseudônimo das pessoas online. Nos seus estudos e palestras, você costuma diferenciar anonimato, pseudonimato e privacidade. Na sua visão, qual a real proteção que esse pseudônimo oferece aos usuários, tanto para quem age na legalidade, quanto para quem, usa o blockchain para ocultar atividades ilícitas? Eu gosto bastante dessa diferenciação, quando eu falo para policiais, eu sempre gosto de trazer essa diferenciação e trazer essa pequena história. Os cypherpunks, né, que são a comunidade que deu ensejo à criação das criptomoedas e alguns, projetos até antes do Bitcoin que não deram certo, mas essa tentativa de criar uma moeda digital, ela já vinha, sendo realizada, e essa comunidade dos cypherpunks, eles têm um compêndio de pensamentos, cypherpunks que se chama Cyphermonicon. E lá eles dizem o seguinte: "Nós não buscamos o anonimato, nós buscamos a nossa privacidade". E aí é muito importante que entendamos a diferença, porque os cypherpunks sempre foram muito confundidos com criminosos, sempre foram muito confundidos com pessoas à margem da lei. Mas se a gente for estudar os pensamentos deles, não é bem assim, porque eles mesmos disseram: "A privacidade é diferente do segredo, do anonimato. A privacidade que a gente busca", e veja bem, eles estão buscando privacidade desde os anos 90. Eles criaram diversos algoritmos criptográficos para trazer privacidade às comunicações. E são algoritmos que nós utilizamos hoje, até hoje. Se você olhar no seu navegador do seu computador, você vai ver que um site seguro é um site que tem lá o início HTTPS. Esse protocolo criptográfico, ele tem origens cypherpunks. Então, a privacidade ela é muito importante e hoje nós já entendemos que a privacidade das nossas informações e comunicações, deve ser levada a sério. Tanto é que nós temos a LGPD no Brasil, só que é uma lei, muito recente. Então o Estado, né, a população de uma maneira geral, de uma maneira administrativa, passou a entender a sua privacidade há pouco tempo. Os caras já desde os anos 90, quando eles viram a internet tomando sua forma comercial e viram como a internet funciona, porque a internet é um campo que não foi criado pensando na privacidade. O protocolo, né, das conexões de protocolo TCP/IP, ele não é privado, ele não é anônimo, nós conseguimos nos comunicar graças ao endereço de protocolo de internet que é atribuído a cada máquina. E esse endereço de protocolo de internet, esse IP, ele está escancarado na internet. Então eles olharam aquilo e falaram: "Não, vamos iniciar aqui um processo de criptografia para trazer privacidade para as nossas comunicações". Então isso eles já faziam desde os anos 90. E eles falaram nesse Cyphermonicon: privacidade é diferente de anonimato, de segredo. Privacidade é aquilo que eu quero que apenas determinadas pessoas saibam. Anonimato, segredo, é aquilo que eu não quero que ninguém saiba. Nós buscamos a nossa privacidade. Então, é bastante interessante quando eles dizem isso, porque a blockchain, vamos falar, né, o início de tudo ali, o Bitcoin, as transações elas não são identificadas. Eu não tenho, indexadores que, remetem uma pessoa física ou uma pessoa jurídica por trás de uma transação. Lá quem transaciona são os endereços que são controlados pelas carteiras dos usuários. Só que esses endereços, a depender da maneira como as carteiras, como o usuário cria suas transações, esses endereços podem acabar sendo atribuídos a uma mesma entidade. Eu não tenho a identificação exata de quem é a pessoa por trás daquele endereço 1PC2 lá de Bitcoin. Mas eu consigo dizer que a pessoa que controla aquele endereço também controla esses outros endereços aqui, pela maneira como as transações de Bitcoin, funcionam, né, no modelo UTXO. Então nós conseguimos atribuir, vários endereços a uma mesma entidade. Só que a maneira de utilização de criptoativos, ela também mudou lá desde 2009. Se eu pegar uma transação de Bitcoin e começar a fazer transações apenas
ponto a ponto, sem a reutilização de endereços, sem repetir o endereço nas transações, criando endereços de troco novos sempre que eu fizer uma transação diferente, eu dificulto essa rastreabilidade. Só que as pessoas elas se acomodam com o que é mais fácil, então a cada tempo que passou, as transações começaram a ser cada vez menos descentralizadas, até o surgimento dos serviços. Uma exchange, por exemplo, ela tem literalmente a função de um banco, é um intermediário ali nas transações de criptoativos, e é claro que, uma vez identificada a exchange ali numa transação, ela é uma empresa, é uma pessoa jurídica, ela tem que obedecer ao ao esquema regulatório do país onde ela está instalada ou do país onde seus usuários, estão, e ela tem que sim responder às requisições, policiais e judiciais para identificar quem é o cliente de determinada transação. Então, a questão da rastreabilidade, a questão do pseudo-anonimato, ele reside muito ali, né, o grau de pseudo-anonimidade reside muito na maneira como a pessoa está transacionando. Se uma pessoa transacionar a partir de uma exchange centralizada, ela está abrindo mão da sua privacidade. Agora, se ela está utilizando a wallet sua que está no seu computador, ou é uma hardware wallet, ou uma wallet que está no seu telefone celular, e ela está se cercando de todos os cuidados para não reutilizar endereços, para não transacionar de forma que os seus endereços, diferentes endereços, podem ser a si atribuídos como uma entidade, essa pessoa ela está se cercando de cuidados. Só que nós temos que entender o seguinte, agora voltando para os ideais libertários, eu não vejo problema nenhum em uma pessoa querer se cercar desses cuidados para ter privacidade nas suas transações. E aí tá esse paradoxo que a não lembro se foi a Maria ou se foi a Daniela que falou, entre a transparência, né, e o pseudo-anonimato. Como é que eu consigo uma base de dados que é transparente e é pseudo-anônima? Essa é uma das grandes belezas da tecnologia blockchain. E eu sou muito fã da maneira como, principalmente, como Satoshi Nakamoto construiu ali, o Bitcoin. Então nós temos que entender que eu não tenho, problema, eu não vejo problema nenhum em pessoas que queiram agir, transacionar de uma maneira mais privada, inclusive utilizando um mixer. Eu não vejo problema se a pessoa está fazendo certo. O problema é que um mixer, por exemplo, que lá no início, quiçá foram criados para aumentar a privacidade das transações, ele infelizmente vai ser utilizado por criminosos para fazer a ocultação da origem ilícita de ativos. Só que nós temos que tomar cuidado, para não demonizar essas tecnologias. Eh, Acredito que todos saibam muito bem que existem carteiras, que existem wallets que fazem aquelas transações chamadas de coin join, como por exemplo a Wasabi e a Samurai. Essas carteiras elas não foram criadas para lavar dinheiro. A pessoa não ia fazer isso deliberadamente. Só que infelizmente os caras acabaram até sendo presos, não me lembro agora de qual empresa que foi, acho que foi da Samurai, não me lembro agora. Acabaram sendo presos nos Estados Unidos porque teriam criado uma ferramenta para lavar dinheiro. Eu falo: "Gente, tudo bem, mas o cara não fez isso propositalmente". Só que o criminoso, ele é é o que a gente fala, né, o bicho do cão, desculpa a palavra aqui. Ele vai se atualizar e ele vai utilizar a tecnologia que eventualmente não foi criada para aquela determinada ação, ele vai usar para o mal. Só que aquilo que eu disse, a gente não pode demonizar também. Hoje nós vemos nas delegacias de fraude uma quantidade imensa, centenas, milhares de ocorrências envolvendo golpes através de aplicativos de mensageria, grande maioria o WhatsApp. E não é nem o golpe mais do SIM swap, que é a pessoa se apoderar da linha telefônica, não, os criminosos já falam que, "Ah, aqui eu sou seu filho, eu tive que trocar de nome, mãe, me manda um Pix".
E é de 1000 pessoas que eles tentam, um bom número, infelizmente a mãe vai cair. Então, os aplicativos de mensageria se tornaram uma grande ferramenta para a prática criminosa, principalmente depois da nossa reclusão forçada ali na época da pandemia do Covid. Nós tivemos que nos recluir mais e passamos a atuar mais no mundo tecnológico, no mundo digital. E isso deu margem a criminosos, mas nem por isso nós demonizamos o WhatsApp. Nem por isso nós demonizamos o Telegram, nem por isso nós demonizamos o Signal, porque nós entendemos que são ferramentas que têm, grande potencial positivo, mas infelizmente são utilizadas para o mal. E o mesmo deve ser compreendido com relação ao ecossistema de criptoativos. Nada daquilo foi criado para o mal e tem uma infinidade de pontos positivos, tem uma infinidade de benesses, mas como toda tecnologia é utilizada para o mal. Hoje fala-se muito em inteligência artificial. É fantástico, eu fico assim abobado as coisas que a gente consegue fazer com a inteligência artificial generativa, só que a gente vê que criminosos também utilizam essa tecnologia para a prática de crimes. Então a culpa não é de cripto, a culpa não é da inteligência artificial, a culpa não é do WhatsApp, a culpa é do que fazem com essas tecnologias. Só que infelizmente isso nunca vai parar. Cabe a nós agora compreender, e eu reforço aqui na tecla, né, da importância do ecossistema de criptoativos e a quantidade de possibilidades, cabe a nós compreender que infelizmente, assim como outras tecnologias, essa também vai ser utilizada por criminosos. Então, agora antes da gente ir para o bloco 2, falar sobre lavagem de dinheiro e outras coisas, a Dani vai responder, se alguém vai perguntar agora, se alguém tiver mais alguma pergunta, aí a gente vai para o próximo bloco. Dani? É, muito obrigada pelas explicações, são excelentes, sem dúvida nenhuma. Eu queria saber um pouco mais sobre a questão que você chegou até a mencionar, né, relacionado, por exemplo, a Monero, Zcash, enfim, esses protocolos, não é, que são normalmente citados como desafios. Eu queria entender como os órgãos de investigação, estão lidando com essas tecnologias, não é, caso você consiga compartilhar conosco, se existe um limite técnico, não é, que realmente torne a investigação inviável, não é, ou se não, cada vez mais, as investigações estão conseguindo, se modernizar para que, enfim, como você mesmo disse, né, a intenção principalmente de quem está em cripto hoje, dos cypherpunks, como você falou, é a questão da privacidade, não cometer crimes, né, e eu acredito que todos aqui que estão aqui têm total interesse em manter a sua privacidade, não cometer crimes e também não quer que esse seja um ambiente no qual seja reconhecido como um ambiente de criminosos, não é? Exatamente, é o que eu sempre digo quando eu falo para policiais, eu digo o seguinte, quem é do bem e é uma empresa, por exemplo, do ecossistema de cripto, essa empresa ela vai ser a primeira a querer uma exchange, por exemplo, ela vai ser a primeira a querer a execrar esse tipo de prática das suas plataformas. Então é muito acertado o que você falou. Agora com relação às privacy coins, hoje, quando se fala em privacy coins, a gente fala, a primeira coisa que vem à cabeça é a Monero, que é um criptoativo que já nasceu com a sua privacidade extremamente escalada e diferentemente do Bitcoin, da rede Ethereum, da Tron, da Cardano, dos outros, né, dos outros blockchains, a Monero não permite uma rastreabilidade. Existem tentativas de empresas, de diversas empresas, de conseguir, desmontar uma transação de Monero, mas em razão de tecnologias ali de assinaturas em anel, de endereços fantasmas que nós chamamos, isso fica praticamente impossível. Então sim, quando trata-se de privacy coins, principalmente Monero, nós temos uma barreira intransponível ainda, tecnologicamente intransponível ainda. Ah, Vitaltas, então agora todos os criminosos vão usar Monero. O problema, sim, isso é uma consequência, mas o grande problema é que o criminoso,
obteve ali o seu proveito ilícito e vamos dizer que ele vai converter o proveito ilícito em Monero para ocultar a origem ilícita. Só que, cada vez menos, se vocês pararem para pensar, cada vez menos exchanges centralizadas fornecem endereços de Monero, fornecem o serviço de privacy coins. E isso já sabendo que quem oferecer serviços de Monero está correndo o risco de ter, por exemplo, lavagem de dinheiro nas suas plataformas. Então o criminoso, cada vez mais ele está tendo dificuldade para fazer o retorno de Monero para uma uma exchange ou para uma outra moeda que seja aceita pela exchange, justamente porque os serviços estão se fechando. Hoje ainda não é viável falarmos assim: "Ó, vou viver de cripto, eu não vou usar moeda fiduciária". Hoje a gente não consegue fazer isso, e o criminoso também não vai conseguir viver. Então se ele quiser aproveitar, né, o indevido ali, né, o proveito indevido das suas atitudes, ele vai ter que converter esse Monero para alguma coisa, e cada vez mais há a dificuldade, uma transação muito grande de conversão de Monero para outra coisa, logo após um hack, logo após um crime de bastante relevância, e isso traz muitos red signs. Então, ao mesmo tempo que a comunidade ela está atenta para a sua privacidade, ela também está atenta para o que acontece de ruim nas blockchains. Aquele caso recentemente da Bybit, né, que foi o maior hack até hoje de criptoativos no mundo, acho que foi 1,5 ou 2,5 bilhões da exchange que foram drenados, uma grande força-tarefa mundial, né, formou-se ali para rastrear aqueles ativos e muita coisa foi recuperada. Então, é muito importante entender que as privacy coins existem, hoje são uma barreira técnica intransponível, mas a comunidade e todo aquele cerco que está sendo fechado acabam dificultando, eu não estou dizendo que é impossível, não, acabam dificultando a locupletação do criminoso quando ele precisa reverter de Monero para uma moeda fiduciária ou para um ativo que seja mais aceito em provedoras de serviços de ativos virtuais. Bom, então agora a gente vai para o bloco 2, falar um pouco de lavagem de dinheiro, compliance em criptoativos. Aí nós temos a cultura de compliance versus essa essência cripto, né? Você costuma dizer que compliance é inevitável. Como você enxerga o equilíbrio possível ou os conflitos entre entre os princípios de soberania individual que regem as criptomoedas e as exigências cada vez maiores de compliance e regulação? Aí a gente cai, né, naquela lá do início da nossa conversa, nós voltamos naquela, eu entendo que as pessoas que têm uma visão mais libertária estão dentro do seu direito, só que eu vejo os 2 lados da moeda. Muitas vezes, quem está de apenas de um lado, né, quem é contra um compliance muito grande, quem é contra, a coleta muito invasiva de dados, acaba vendo só um dos lados. E não raras vezes nós atendemos pessoas que são do meio cripto, precisando de ajuda, e é graças a ações de compliance, ações de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, que nós conseguimos ajudar pessoas que foram vítimas de crime. No entanto, é uma coisa difícil de se balancear. Por quê? Se eu vou utilizar os criptoativos peer-to-peer, ponto a ponto, eu não quero saber de serviços, aí você tem até a possibilidade de ter uma privacidade maior. Mas a partir do momento que você precisa de um serviço, esse serviço, para funcionar, ele tem que atender uma série de normas internacionais. Por exemplo, existe uma um ente internacional que é chamado de Financial Action Task Force, é o FATF, tá. Aqui no Brasil nós chamamos de GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, algo assim. E o GAFI ele é como se fosse um ditador de recomendações mundiais para países naquilo que tange a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então se nós
entendemos uma nação, né, queremos nos compreender como uma nação que atende às necessidades da prevenção à lavagem de dinheiro, a nossa legislação, a nossa regulação, ela deve atender às recomendações do GAFI. Se um país não, né, a sua legislação não atende às regulamentações do GAFI, esse país começa a sofrer sanções, digamos, indiretas, porque outras nações não vão querer transacionar, não vão querer negociar com esses países, porque eles não atendem justamente às recomendações do GAFI, ou seja, são países que não se preocuparam com a prevenção à lavagem de dinheiro. E eu estou dizendo isso porque se eu tenho um serviço que está no país, por exemplo, como o Brasil, que precisa, que tem já na sua legislação, na nossa lei de lavagem de dinheiro, nós já temos inseridas ali, inseridos dispositivos legais que concordam, que coadunam com a preservação, né, a prevenção à lavagem de dinheiro conforme recomendado pelo GAFI, se a empresa está nesse país, ela precisa seguir o que a sua legislação pátria diz. E hoje, no Brasil e em outros países, na maioria dos países, as empresas que trabalham, né, que prestam serviços financeiros, como os bancos, por exemplo, e depois de 2019, com a recomendação número 15 do GAFI, o mesmo se presta às provedoras de serviços de ativos virtuais, é muito importante ações incisivas e eficientes do que chamamos de KYC, né, Know Your Client, e KYT, Know Your Transactions. Então, as empresas, as exchanges, vamos falar agora propriamente delas, elas têm que seguir um protocolo de identificação dos seus clientes para se adequar às regulamentações do GAFI e, consequentemente, se adequar à legislação pátria. E da mesma maneira, elas têm que monitorar as suas transações. E no ecossistema de criptoativos é muito fácil, eu consigo ver de onde vem a cripto que o meu cliente está mandando para a minha plataforma. E eu consigo ver também para onde o cliente da minha plataforma está enviando a cripto que saiu daqui. Então eu compreendo que é, às vezes, difícil de entender, difícil de, falar: "Nossa, mas por que que eles pedem tantos dados? Por que que eles, às vezes, barram uma transação minha? Por que que eles, me pedem esse tanto de informações?" É justamente porque eles são obrigados a se adequar a normas internacionais, a recomendações internacionais, senão elas não podem funcionar. E a tendência é piorar, piorar no sentido, assim, da rigidez dessas ações de KYC e KYT, porque até então, no Brasil, nós não tínhamos um ente, governamental que fiscalizava as exchanges. Então nós poderíamos ter no Brasil uma exchange que não se preocupasse muito com compliance. Essas regras não existiam. Agora, a partir da Lei 14.478, que foi, sancionada em 2022, mas entrou em vigência em junho de 2023, o Banco Central vai ficar responsável pelo registro, fiscalização e a verificação de a todas as necessidades, né, que as exchanges vão ter que passar para se adequar àquilo que o país entende como regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Então hoje o Banco Central, isso ainda não está acontecendo, o Banco Central está dando-lhe os passos, e aquilo que eu disse, o Banco Central precisa estudar muito para regular esse setor, mas isso vai acontecer eventualmente. O Banco Central, ele vai sim agora fiscalizar como as empresas, como as exchanges, como os provedores de serviços de ativos virtuais que atuam no Brasil e que querem atuar no Brasil, como eles estão tratando a questão da prevenção à lavagem de dinheiro. Só que aí agora com um ente fiscalizador e regras pré-estabelecidas, porque hoje não existem regras. Nós temos diversas exchanges no Brasil, exchanges brasileiras, que têm um código de autorregulação, porque elas ficavam num limbo. Elas é exatamente o que falaram aqui, elas querem tirar desvios de conduta das suas plataformas, mas elas não tinham ferramentas para fazer isso, porque não existia uma legislação, não existia um código de conduta para as exchanges, então elas tiveram que fazer uma autorregulação. Eu acho que isso foi um passo bastante importante, principalmente para aquelas associadas à AB Cripto. Nós temos um contraponto, temos até, pode parecer um contrassenso, mas é aquilo que eu digo, como eu vejo os 2 lados da moeda, eu entendo
os 2 lados. Eu entendo o lado daqueles que querem aparecer cada vez menos por mera questão de privacidade, e respeito isso, só que eu entendo o lado da falta de mecanismos, da falta de informações, da falta de ferramentas para combater crimes envolvendo criptoativos. Então eu fico meio que, em cima do muro aqui tentando ajudar os 2 lados. Ah, é excelente reflexão, doutor. Aqui para finalizar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, já coloque a mãozinha aí, que eu vou fazer mais uma pergunta antes da gente partir para o próximo bloco, doutor, que é aqui a apresentação de algumas notícias do ecossistema da Cardano, que é apresentado pelo Munir. Mas antes de finalizarmos aqui com o senhor, eu vou fazer mais uma última pergunta. Eh, Nós vimos que você sempre traz uma abordagem educativa, não é como, assim, dá para perceber só pela tua apresentação aqui, mas nós já, vemos o seu conteúdo, eh, que é publicado, palestras. Você acredita que o maior gargalo da segurança digital no ambiente cripto está na tecnologia em si, na legislação ou ainda na falta de educação digital da população, incluindo, claro, também os próprios players do mercado? Daniela, você falou uma coisa, assim, muito, muito, muito legal, essa reflexão, ela é bastante importante. Eu sou de uma família de professores, então eu nasci praticamente dentro de uma sala de aula, meu pai e minha mãe, são professores, meu pai é professor há quase 60 anos, e eu comecei a dar aula muito cedo, muito antes mesmo de ser delegado de polícia. Então se eu fosse contar anos de sala de aula, eu já estaria aí com aproximadamente 26, 27 anos de sala de aula. Só que no Brasil o professor ele tende a sofrer muito, então eu tive que deixar as aulas para uma coisa paralela, né, como delegado de polícia eu consegui achar essa possibilidade, e gosto muito de trazer de uma maneira bastante didática, porque não é uma tecnologia fácil de se entender. E aí a gente cai exatamente na sua terceira no terceiro ponto, a educação digital. O brasileiro é uma população a população brasileira ela é extremamente deseducada digitalmente. Falta conhecimento, falta capacitação, isso não é pejorativo. O que eu estou dizendo é que falta, aquele clique para a população brasileira compreender, não só na questão de criptoativos. Criptoativos eu acho que já é uma coisa, um patamar acima, porque é uma tecnologia um pouco mais complicada do que você utilizar um aplicativo como o WhatsApp. Então nós precisamos escalar essa capacitação. A tecnologia, ela como a gente já viu, pô, ela a gente tem todas as transações salvas numa base de dados pública. Então, assim, a gente não pode dizer que isso é um instrumento para lavar dinheiro, a gente tem que dizer que isso é um instrumento para combater lavagem de dinheiro. Só que é claro, existem as privacy coins, existem mixers, existem diversas implementações que dificultam o nosso trabalho. Sim, como por exemplo existe a rede Tor, que dificulta a identificação, de pessoas que comercializam material contendo abuso e exploração sexual infantil. Então a tecnologia ela está ali para ajudar, mas ela tem também os seus entraves. E não é só porque é cripto, toda tecnologia tem seus entraves. Nós temos uma questão, de necessidade de ferramentas legislativas para poder trabalhar. Hoje, na questão de criptoativos, nós trabalhamos com algumas adaptações legais. Tem funcionado, mas se eventualmente nós pudéssemos ter, regras específicas para a investigação de crimes envolvendo criptoativos, ajudaria, tá, para a gente poder ajudar as pessoas de uma maneira mais eficiente. E por que que eu digo isso? A transação de CRIF, ela não tem data, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Diferentemente do sistema financeiro nacional, claro, o Pix hoje ele funciona a todo momento, mas os bancos já conseguem, por ser um serviço centralizado, o banco já consegue bloquear um Pix suspeito à noite, já consegue bloquear um Pix que está sendo feito ali, de uma maneira não normal, de uma rotina anormal para aquele cliente, e isso nós não temos para cripto e não é o que eu quero.
A gente tem que ter a liberdade para transacionar o quanto a gente quer. Só que, infelizmente, quanto maior liberdade para transacionar em dia e hora que eu quero, maiores serão os prejuízos e necessariamente o criminoso não precisa estar no Brasil. Então, hoje, e isso não só para cripto, mas para crimes cibernéticos em geral, o Brasil é bastante carente de uma legislação que permita uma ação mais efetiva das forças policiais. Nós temos o Marco Civil da Internet que ele é muito, muito, muito limitado na questão de investigação, né, de repressão a desvios de conduta, no meio cibernético. E para cripto isso, como eu disse, é um patamar ainda acima. Então, essa internacionalidade do crime envolvendo cripto, que já vem do crime cibernético, mas agora o prejuízo, ele também foi internacionalizado, isso são barreiras para as nossas investigações sim, barreiras legais. Mas o maior problema dessas 3 posições que você falou, sem sombra de dúvidas, reside na falta de educação da população e na falta de educação barra capacitação das forças de segurança pública. Então é uma luta que desde 2019 nós temos travado para trazer o ensino de criptoativos para as academias de polícia desde o início, para que o policial já saia da sua escola de polícia com um pouco mais de conhecimento sobre essa área. É uma coisa difícil de se fazer, mas nós já entendemos que o crime ele migrou. Hoje, pouco rouba-se à mão armada se comparado com a quantidade de estelionatos em aplicativos de mensageria. Então, o crime ele também já mudou. Então, nós temos que entender e seguir no mesmo ritmo. Olha só, nosso trabalho aqui com esse projeto que a gente tem aqui no Hub Brasil Online é diminuir o espaço entre saber alguma coisa de cripto e para quem não sabe absolutamente nada. E, você falou dos delegados e tal, eu me coloco à disposição para a gente, quem sabe, fazer um evento online, alguma coisa, porque eu acho que todo mundo precisa colocar o pezinho e entender o básico, e aí depois cada um vai na sua jornada. Cada um vai, ter uma visão em cripto e um posicionamento em cripto diferente, e tudo bem. Bom, nós estamos encerrando agora, não sei se alguém tem alguma pergunta, quiser levantar a mão, porque nós vamos passar para o próximo bloco, onde o Munir vai trazer as notícias da Cardano. Por favor, pessoal, participem. Outra coisa, eu estou muito feliz aqui com a presença do Marcelo Suano, ele tem participado de vários spaces. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma na sua jornada aqui cripto, que você possa, quem sabe, compartilhar o nosso link, quem sabe mostrar para as pessoas um pouco do trabalho que a gente faz, que é um trabalho, de base mesmo, é um trabalho de falar sobre coisas novas para trazer pessoas para dentro da Cardano e conhecer a Cardano, mas também levar conhecimento para a própria comunidade de coisas que está fora da bolha. Essa foi a nossa visão quando a gente, criou isso. Então, estamos quase terminando o projeto e eu fico muito feliz que a gente consiga a audiência de vocês e a atenção de vocês, que hoje o seu tempo e a sua atenção é o ouro, né, porque você poderia estar em outro lugar nesse sábado à tarde fazendo qualquer outra coisa. Já que ninguém levantou a mão, então eu vou passar para o Munir. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Queria agradecer por hoje aí, agradecer o doutor aí que teve dedicando o tempo dele aí para ensinar bastante coisa aí pra gente. E vou estar aí passando rapidinho algumas notícias da Cardano para vocês. A primeira delas que eu separei para vocês hoje é da abertura de um escritório da EOG em Buenos Aires, né? Eu acho muito interessante isso, porque a Argentina está fazendo um trabalho fantástico de colocar a, a comunidade latino-americana muito à frente no, no universo Cardano, né? Não à toa a própria Constituição foi assinada lá, e agora a gente tem um escritório da EOG lá também. E aí eu coloquei um videozinho do Charles inaugurando o escritório da EOG lá em Buenos Aires. Isso, para quem não sabe, desculpa, Munir, eu vou Pode só falar, Maria, pode atualizar. falar, fica à vontade, fica à vontade. Para quem não sabe ou vai ouvir esse space depois, as entidades, fundadoras foi a EOG, a Cardano Foundation e a Emurgo. E o código da Cardano, toda essa coisa
de dev, tudo, os não sei quantos, 200 papers, sei lá, mais de 200 papers, é tudo feito pela LG, até um determinado momento. Agora, que a comunidade na era Voltaire tem o poder do voto, nós podemos voltar na EOD para receber os fundos e continuar desenvolvendo, assim como nós podemos votar em qualquer outra entidade ou grupo. Apenas contextualizando quem é a EOD no momento que nós estamos. Em algum momento lá no início, na era Byron, a EOD rodava os nodes, e isso depois ele foi descentralizado, os nodes deles foram aposentados e hoje existem validadores no mundo todo, são mais de 3.000 pools no mundo. Pode continuar, Munir. É importante também dizer que a IoD, mesmo hoje, que a Cardano já está mais descentralizada e a gente pode pôr outros escritórios e outros projetos de desenvolvimento na frente dela, ela continua com uma liderança porque ela tem um core muito forte de desenvolvimento e de conhecimento dentro da rede Cardano. Bom, a segunda notícia é sobre o primeiro Bitcoin a ser transacionado, né, na rede Cardano. Essa semana a gente teve essa pedra fundamental, né, que a gente está querendo desbloquear, integrar a rede do Bitcoin dentro da rede Cardano, e a gente teve a primeira transação de Bitcoin dentro da rede. E a última notícia aí que eu separei para vocês é justamente sobre alguns bancos americanos, como o JP Morgan, o Bank of America, o Citigroup e o Wells Fargo, que estão se unindo para lançar uma stablecoin. Assim, é uma liquidez fantástica, porque são bancos enormes e tem o potencial de vir para Cardano. Então, seria um lançamento de stablecoin com uma liquidez muito grande vindo para a rede. Eu digo que tem potencial de vir para Cardano porque isso ainda é um boato, mas eu não duvido pela integração política que o Charles tem dentro dos Estados Unidos. Bom, são essas 3 notícias aí que eu separei para vocês hoje. Muito obrigada. Eu queria só fazer uma questão aqui, Maria. O Átilo, ele estava com um problema aqui para conseguir pedir a palavra, mas ele gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Daniela, tudo bom? Bom dia, Maria. Bom dia, Munir. Bom dia a todos. A minha pergunta é para o professor. Vocês estão me escutando? Deixa eu, Sim. o X está meio bugado. Tá, beleza. Ô, professor, olha só. O senhor deve ter acompanhado o caso que aconteceu com a Cetus aí, que interage com a Sui essa semana aí, teve um hack, né? De alguns milhões. Não sei se o senhor ficou sabendo. O que acontece? Esse protocolo, ele teve a auditoria dele validada. Daí a minha pergunta seria, a minha dúvida, se o senhor conseguir me responder mais. Esses protocolos, quando são certificados pela Certic ou por outros órgãos regulamentadores, e ele está dizendo que está tudo ok, está tudo certo, e logo após esse protocolo ele sofre um ataque, tem uma vulnerabilidade, isso aí é passivo de punição? Como que fica essa situação assim? E tem a própria credibilidade do órgão certificador, né? Então, eu vi meio por cima, mas assim, a gente consegue responder a sua pergunta. Quando nós temos uma DEX, por exemplo, que acredito que seja o caso aí da SUI, me corrija se eu estiver errado, por trás nós temos contratos inteligentes, por trás nós temos código, por trás nós temos programas, tá? E essa certificação, ela é bastante importante, ela é bastante relevante, só que é aquele negócio, ou das duas uma, ou a certificação não identificou uma possível vulnerabilidade nos contratos inteligentes, ou o criminoso descobriu uma vulnerabilidade, uma forma diferente ali de atuar. Eu vou dar um exemplo, esse hack da Bybit, o criminoso ele não hackeou a plataforma da exchange para chegar, eu tive acesso à chave privada e fiz as transações de Ether lá da exchange, não.
ele conseguiu entrar no notebook do desenvolvedor da Safe, que é a empresa que garantia a segurança dos ativos custodiados. E indiretamente ele conseguiu programar uma transação que foi, autorizada pelo CEO da Bybit. Ele autorizou, aquilo foi uma transação aquelas foram transações autorizadas pela pessoa que tinha o poder de autorizar. Então, os criminosos, às vezes, eles não vão diretamente numa vulnerabilidade, que pode ser que ela não exista, o que é difícil. Porque quando a gente fala de uma X1 descentralizada ou alguma plataforma de DeFi, não é um contrato inteligente, são inúmeros contratos inteligentes, são contratos de proxy, são diversas implementações que trabalham em conjunto. Então, as vulnerabilidades elas podem ser descobertas. Com relação à repressão a esse tipo de atitude, a gente cai naquele problema que eu falei com relação à internacionalidade, tá? Como tudo isso está funcionando na internet, o atacante não necessariamente ele está no mesmo país do serviço que foi atacado. Então, nós temos diversas barreiras legais internacionais para esse tipo de repressão. É possível reprimir isso daí? É possível tipificar essas ações? A gente vai tipificar como invasão de dispositivo informático, como furto mediante fraude, como organização criminosa, depois como lavagem de dinheiro. Nós conseguimos tipificar. Só que, eu vou dar um exemplo. Recentemente eu ajudei uma pessoa que assinou uma transação de um contrato inteligente, malicioso, achou que estava fazendo um airdrop, na verdade assinou lá uma transação dando, poderes ali para o criminoso drenar toda a sua carteira. E conseguimos rastrear, chegamos à Rússia, chegamos ao hacker russo, só que a gente não consegue fazer mais nada, porque a Rússia não colabora com nada que a gente precisa. Então nós temos barreiras. É possível? É possível. Tecnologicamente é possível, legalmente é possível. No entanto, as maiores barreiras são legais, né, em razão de direito internacional, do que até mesmo técnicas. Muito Olha que obrigada. interessante, conseguiram achar o cara e o cara fez a movimentação do saldo da vítima para dentro de uma exchange, para poder conseguir chegar no cara, né? Porque não tem outra forma, eu acho, né? Identificar a pessoa se não chegar na exchange, né? Isso, porque todas as vezes que a gente chegou a identificar, que a gente identifica, é quando a pessoa utiliza um serviço que coleta algum dado. É aquilo que eu falei anteriormente. Se a pessoa ficar no ponto a ponto, no peer-to-peer, isso dificulta a rastreabilidade de sua identificação. Só que o criminoso ele precisa trocar de ativos, ele dá alguma bobeira em algum momento, ele usa um mixer, alguma coisa em que eventualmente a gente consegue recuperar algum tipo de informação. E foi exatamente o que aconteceu. Ele utilizou um serviço chamado Fixed Float, que é uma DEX centralizada, na verdade, DEX centralizada, perdão, é um serviço de swap, né, de troca de ativos centralizado, ou seja, você manda Bitcoin e o cara te manda Ether, você manda Monero, o cara te manda Ripple, tá? É totalmente centralizado e ele utilizou um serviço desse para trocar um ativo pelo outro para financiar, né, o gas do contrato inteligente. Porque, por mais que o contrato inteligente ele esteja, funcionando ali na blockchain, ele precisa de gas, ele precisa do ativo nativo ali para pagar as taxas das transações que ele faz. E o criminoso ele tem que colocar esse gas, ele tem que mandar ativos ali. E por todas as tentativas ali de mascarar, ele acabou utilizando um serviço centralizado que passou, e esse serviço centralizado ele nem coleta nome, ele não faz KYC, mas ele coletou os registros de conexão, os IPs da máquina do criminoso que fez essas transações. Então é um conjunto de habilidades que o investigador de cripto precisa ter, que vão ali desde de habilidades em crimes cibernéticos até habilidades de investigação financeira, para tentar, né, reprimir esses desvios de conduta, só que nesse caso específico a gente caiu numa barreira, jurídica internacional, porque a Rússia não colabora com nada. Bom, pessoal, nós vamos terminar o Space. Eu quero agradecer a todos. É muito interessante o assunto. E eu convido a todos para o próximo Space. Se inscrevam lá no Substack da GovChain Lab. E vejo vocês no próximo evento ou no próximo Town Hall. Obrigada. Muito obrigada, professor Maria, Munir, todos que estiveram presentes.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, bom final de semana.